Oi, eu sou Milena, sou profissional de educação física, estudante de nutrição e hoje eu tô aqui para te falar a minha experiência de estudar depois dos 30. Esse ano eu faço 36 anos e vou me formar para nutricionista, né? E eu queria contar um pouquinho de como que tá sendo essa experiência, até mesmo para motivar você que aí também, né, passou dos 30, às vezes você acha que tá atrasada, porque muitas vezes eu achei que eu estava atrasada e não, tava no meu tempo, porque, né, é uma vida só minha e eu tenho que fazer as coisas no meu tempo, não no tempo dos outros. Pois bem, eu fiz a graduação em Educação Física, né, numa federal, entrei aos 18 anos e me formei aos 23. Eu precisei de um pouco mais tempo, porque passei por algumas greves, né, lá no curso, e aí acabou que atrasou um pouco a formatura, e depois eu fui focar em concursos na área, passei os 2 concursos, depois resolvi construir minha casa, e aí foi passando-se o tempo e o sonho da nutrição foi ficando esquecido. Quando eu tinha 32 anos, eu resolvi tirar da gaveta esse sonho de também ser nutricionista. Porque, na verdade, eu queria ter feito nutrição, só que era muito fora da minha realidade. A faculdade mais perto era longe e não tinha condições de eu morar no lugar. Enfim, então, assim, a educação física para mim foi mais acessível, foi mais real e eu sou muito grata porque é com ela que eu tiro meu sustento e que eu consigo agora realizar esse sonho de fazer a nutrição híbrida. Mas quando eu entrei aos 32 anos, eu tive alguns desafios. Primeiro, né, como que eu ia me organizar casada, com casa, trabalhando em 2 escolas, com 2 cargos, assim. Então, preservar a alimentação saudável, preservar exercício físico, isso foi uma parte, assim, muito difícil. Que se você não tiver disciplina, desanda, assim, tudo. Porque por mais que a faculdade seja híbrida, boa parte das matérias você faz em casa, você tem que ter uma certa disciplina, porque senão você perde os prazos, né? E tanto na faculdade presencial quanto na híbrida, você tem que ter o hábito de estudar sempre mais, né? De estar ali, sempre estar buscando conhecimento. Então, essa parte, no começo, quando eu fui me organizar, foi um pouco difícil, mas depois, com a ajuda de agenda, né? Que eu sou apaixonada em agenda, tudo foi ficando muito mais fluido. Então, eu anotava todos os prazos, eu anotava as coisas do trabalho, né, as coisas que eu tinha que fazer em casa, como dona de casa, para um setor não atrapalhar o outro, não atrapalhar meu rendimento. Confesso que algumas vezes, né, eu fiquei um pouco doida, assim, com muita demanda, mas com o tempo deu para acostumar muito tranquilo. Eu escutei de muita gente falando que eu estava doida de começar uma nova graduação, que eu já estava velha. Sim, eu escutei muito isso, que eu estava velha para começar uma graduação nova aos 32. Mas eu acho que se eu tivesse escutado essas pessoas, eu estaria hoje prestes a fazer 36 anos e sem a graduação. Como eu não escutei elas, hoje eu estou prestes a fazer 36 anos e prestes a concluir a minha graduação. Então, eu acho que esse é o fator mais importante que você tem que prestar atenção. Vão ter mais pessoas para te desanimar do que para te animar. Claro que vai ter as pessoas que vão te animar, tá? Principalmente aquelas que são amigas verdadeiras, aquelas que estão ali do seu lado, às vezes seu companheiro, que não mede esforços para te ajudar. Mas vai ter aquele dia que às vezes você tá com o pensamento mais fraco e vai ter alguém ali para te jogar um balde de água fria.
é muito importante que você não escute essa pessoa e vá atrás dos seus sonhos. Muitas vezes essas pessoas estão com inveja do que você está prestes a construir e elas não têm essa coragem que você tem. Então é muito importante que você não escute essas pessoas. Mas eu acho que foi muito bom, porque eu tenho hoje uma maturidade para lidar com as coisas da faculdade que lá nos 18 eu não tinha. Por exemplo, lá quando eu fazia faculdade presencial, né, aos 18 tinha um trabalho, uma prova, eu ficava enlouquecida, eu ficava sem dormir, eu pirava. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho uma maturidade que eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que se eu sentar para fazer o trabalho, eu vou fazer. Que se eu sentar para estudar para a prova, eu vou passar na prova, eu vou fazer a prova. Então, assim, a ansiedade diminui, aquela urgência de tudo diminui, porque você já passou pela experiência também, né? Então, assim, hoje eu sinto que é muito mais gostoso fazer a faculdade. Eu acho que eu tenho vivido experiências melhores muito por causa da minha maturidade. Então, se você tá aí, 30 a mais, pensando em fazer uma faculdade, faça. Vá e assim, realize seu sonho, porque nunca é tarde. Eu tô falando de 30 a mais porque é a minha realidade, mas se você tem muito mais de 30, vá também, faça por você. E o conhecimento nunca é demais, gente. Ler, aprender é muito maravilhoso.